Ô pessoal, tudo bem? Aqui é o João Júnior. Eu quero dar uma dica para vocês que estão pensando em comprar veículos de leilão, seja isso serve para veículos, imóveis, qualquer coisa que você for comprar aí em leilão. Nós vamos falar especificadamente aqui do leilão de veículos. Quem já teve a oportunidade de ir num leilão presencial, já notou aí que tem algumas pessoas que são afobadas, que elas começam a dar lance, elas perdem digo até que perdem o juízo na hora que estão lá, que quando elas colocam na ponta do lápis, elas veem que custa mais barato elas comprarem um veículo semelhante no mercado já rodando aí numa loja qualquer, do que fazer o que elas fizeram em leilão. Então hoje eu quero demonstrar como se posicionar aí para saber se o veículo está sendo comprado por um valor compatível, por um valor que vale a pena ou não, tá? Então, como que é o procedimento? Então, estou aqui no site do Cláudio Cus Leilões. Temos aqui um leilão no dia 26 de 1 de 2016 e eu vou pegar aqui um exemplo de veículo. Eu acredito que esse leilão ainda está sem valores aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. A maioria ainda não está loteado ainda, porque tem alguns dias aí até o leilão. Mas tudo bem. Vamos pegar um exemplo aqui. Pegar esse Chevrolet Celta 1.0L. Então eu tenho aqui um veículo, Chevrolet Celta 1.0L. Aqui ainda não diz se existe multas, não diz se o documento existe em débitos, né? Possivelmente já esteja quitado o IPVA 2016. Mas vou tomar como exemplo. Essa informação que nós vamos colocar aqui agora, você já deve estar com ela antes de ir para o leilão, né? Você já tem que fazer essa pesquisa muito antes, não é chegar na hora lá e ver se vale a pena, se não vale e ir na louca. Você tem que fazer exatamente isso que eu estou fazendo agora. Então eu peguei o modelo do carro, vamos supor que eu tenho interesse em adquirir esse Celta 1.0L ano 11/12. O que eu faço? Eu entro num site de uma revenda de carro aí da minha região, né? Pode ser o LX, tudo aqui em Curitiba nós temos aí esse só carrão. Então eu vou colocar lá o veículo que eu pretendo adquirir. Eu não vi aqui se ele é 4 portas, acho que não fala. 1.0L. Como não tem fotos ainda, eu vou dar um pesquisar nesse carro. Vou ver aqui em ordenar, eu vou ordenar ele sempre pelo menor valor, que ou seja, esse é o dinheiro que eu preciso ter em mãos para chegar na loja e sair com o carro hoje. Então nós temos aqui um valor de R$ 14.890 nesse Celta, o mesmo Celta que vai ser loteado ali no leilão. Então o que a gente faz? Eu tenho uma planilha que vocês vão fazer download logo ali embaixo na descrição. E é o que eu faço aqui. Pego o número do lote, né? Copio aqui qual é o veículo e colo aqui nessa planilha. Lance mínimo é o lance inicial que eles pedem, não tem muita importância, é só para você saber da onde partiu até onde foi, né? E aqui eu vou colocar o preço de mercado desse veículo, que é o que a gente acabou de ver aqui, que eu consegui um valor de 14.890 numa versão 2 portas. Então 14.890. Alguns leilões eles demonstram aqui melhor essas informações, dizendo se o carro é completo, se não é, se o carro possui débitos, né? Aqui ele já diz que o documento para rodar não está pronto e que o PVA está quitado, né? Débito zero, então praticamente ele não tem multas, não tem débitos, é somente o valor mesmo vai ser somente o valor de arremate. Então nós temos aqui o nosso Celta. Esse é o valor de mercado dele. No meu entendimento, para um item de leilão valer a pena, ele tem que valer a pena, né? Ele tem que custar pelo menos 30% abaixo do valor do mercado.
Isso aqui eu estou pensando de repente numa revenda, porque todo mundo sabe que um carro que participou de leilão, seja ele com sinistro ou não, ele acaba tendo aí sua imagem imaculada e perde um pouco do valor de mercado original. Então, eu calculo aqui que para ele me valer a pena, para eu poder ganhar alguma coisa, ele tem que estar 30% abaixo do valor de mercado. E 30% abaixo do valor de mercado são R$ 10.423 dos 14.890. Então, nesse campo aqui eu coloco o preço de mercado. Nesse campo ele já preenche automaticamente, tá? Ele já faz uma fórmula para deixar o valor com 30% a menos. A gente só vai editar as células azuis aqui, tá? Então aqui o nome do carro, lance mínimo, o preço de mercado, o 30% abaixo do mercado ele mesmo já calcula, e aqui o valor de multas do documento que nós vimos que é zero, né? Não podemos esquecer também o 5% do leiloeiro, que você vai pagar também, né? Os afobadinhos do leilão acabam não percebendo essa informação e depois não fazem as contas e acabam pagando muito caro. Então, ou seja, para que ele atinja esse valor de 30% abaixo do mercado, é importante que o valor máximo do lance desse carro não ultrapasse os R$ 9.901,85. Porque aqui eu estou descontando o valor do leiloeiro, né? Então ele vai, se eu somar o valor do lance que está em pregão e mais o valor dos 5% do leiloeiro, ele vai me dar aqui o valor de 30% abaixo do valor do mercado. Então o que é importante? Quando você preencher essas informações, automaticamente aqui nessa tabela verde, ele vai dar o máximo que você deve pagar nesse carro, nesse lote, tá? Então ficou mais do que isso aqui, você sabe que você já está saindo da margem de 30%. Aí fica a teu critério, se é um carro que você quer muito, ou você acredita que realmente vale a pena, então não se iluda de dar lances aí acima do que essa tabelinha verde aqui vai mostrar para você. Um exemplo, se ele tiver multas e documentos, vamos supor que esse carro tivesse aí não sei quanto vai dar o IPVA desse carro, mas vamos colocar aí que ele tem mais R$500 de documento para ser pago. Então, se esse carro tiver mais R$500 de documento, o valor máximo que eu vou pagar vai ser 9.401. Se ele não tiver nada de documento, tiver tudo quitado, o máximo que eu vou poder pagar é R$ 9.901. Aqui nessa guia cinza, ele vai me dizer o quanto eu economizei, né, em relação ao modelo que está aí na loja pronto para venda. Ele fica com sinal de menos na frente, porque significa que ele ficou menos 4.988 do valor de mercado. Se esse valor aqui chegar muito próximo de nada, né, e eu já vi casos dele ficar positivo, por exemplo, o cara pega, ele não faz as contas, ele sabe que esse Celta custa 14.890, ele desconsidera tudo que tem aqui por frente, e ele acha que se ele comprar esse carro por 13 mil, ele vai estar ganhando dinheiro. E no final das contas, os 13 mil mais os 521 e os débitos que de repente vem a ter o carro, ele vai pagar muito mais que isso. Então, só uma dica aí para o pessoal. Então você, antes de ir para o leilão, você já vai pegar todos os lotes que você tem preferência e vai fazer exatamente tudo isso que eu estou fazendo. Vai lá, copia, vê qual que é o modelo do veículo, vai num site de classificados de carro e coloca o modelo e o ano, organiza ele sempre pelo menor valor e sempre considere não digo sempre, porque às vezes muda modelo, né? Mas eu considero mais o ano de fabricação do que o ano modelo. Isso para ter um pouquinho mais de margem aí de segurança num leilão. Então, preenchido isso, eu vou pegar o menor valor existente aí no mercado e vou jogar aqui na minha planilha o nome do carro, o lance inicial, o valor dele do mercado hoje para comprar na loja. Aqui ele já preenche automaticamente 30% abaixo do valor do mercado. Eu vou definir se existem multas ou não. Ele já calcula para mim a taxa do leiloeiro.
e já me diz aqui o valor máximo que eu devo pagar por esse item no leilão. Aqui eu tenho uma informação só de vendido por, para saber por quanto que ele vai sair, né, se caso ele passar disso aqui. Depois para acompanhar mais umas métricas, comparar com outros pregões e outros leilões. E aqui ele vai dizer se eu economizei ou perdi dinheiro. Então aí é uma dica pro pessoal que costuma ir comprar carro. E não se afobe. Usa essa planilhinha aqui, preenche todos os seus itens de interesse aí no leilão e faça bons negócios. Um abraço.